um texto bíblico que foi lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Os irmãos lembram que eu falei sobre a unidade da igreja. Realmente, pelo que consta no texto hoje, não é uma uniformidade, é uma diversidade de pessoas, que cada pessoa tem os seus gostos, cada um de nós somos criados diferentes uns dos outros, mas concernente à igreja nós temos muitas coisas em comum, né? E nós refletimos sobre isso, falamos que o que nos une é o Espírito de Deus, que nos chamou e que nos deu um destino, um só destino, uma só chamada, um só destino. Falamos também que o Senhor Jesus, Ele nos vocacionou para experimentar uma fé única, a fé que salva o perdido pecador. E aí, esse texto também diz que há um só batismo, e eu me reportei sobre esse batismo falando do que o irmão Johnny leu hoje, que nós fomos introduzidos, né, pelo poder do Espírito Santo a um batismo no corpo místico de Cristo. Glória a Deus. Depois nós nos reportamos sobre a pessoa do Pai. Você vê que eu falei do Pai, do Filho e do Espírito Santo em uma só unidade. E aí os irmãos, o irmão Wellington, falando ali sobre essa questão, né, da pessoa de Deus, e depois eu ainda fui meditar no sábado, porque esse texto aqui ele é muito interessante, né, e Deus é Pai de todos. Nós não estamos pregando aqui universalismo, pelo amor de Deus, nem aquela outra coisa que até alguns evangélicos já estão querendo se engraçar, que é aquela doutrina chamada comunismo. É assim? É comunismo, né? Que diz assim: todos os caminhos seguem a Deus. Tenha cuidado com essa doutrina aí, viu? Tenha cuidado. Mas não é, ele é Pai de todos, todos aqueles que nasceram de novo, que comungam a fé evangélica cristã, que salva, aqueles que foram lavados, remidos. E depois ele vai dizer assim, ó, a base dessa unidade no versículo 6, do capítulo 4, eu estou fazendo assim uma revisão da doutrina passada. Amém, amém? Vocês já estão com sono antes de eu começar a pregar? Hã? Vamos lá, gente. O autor, pelo Espírito Santo, que é Paulo, diz no versículo 6, ele diz que Deus é o Pai de todos, e ele diz sobre todos, irmão. Até nós questionamos, esse sobre todos é sobre a questão da soberania. Claro que Deus, Ele dá o livre arbítrio sobre os homens. No entanto, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, eles estão sob o senhorio de Cristo, o domínio de Cristo, o governo de Cristo. E ele vai dizer mais, que Ele é por todos. O que nos une na pessoa de Deus é porque Ele está por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o poder de Deus que nos cerca, que nos protege, que nos reveste, que nos delega graça para nós proclamarmos as boas novas do Evangelho de Cristo. É isso que nos une, um só propósito, como igreja de Deus, proclamar o Evangelho que salva o perdido pecador. E ele diz, ainda no versículo 6 do capítulo 4 de Efésios, que Ele está em todos. Deus, no Antigo Testamento, desceu no Monte Sinai.
os irmãos viram lá na passagem que o monte fumegava, relâmpagos, trovões, que o povo se assustou. Depois, capítulo 1 de João, versículo 14, o próprio Deus se tornou carne e veio entre nós. A presença de Deus, Emanuel, Deus conosco. Depois que Jesus foi morto, ressuscitou, passou 10 dias com o discípulo, ele disse: rogarei ao Pai, ele enviará um outro Consolador. E de fato, de verdade, o Consolador veio. Quando? Dia de Pentecostes. E a partir daquele dia o Senhor disse: estarei convosco todos os dias. A minha presença. Porque, irmão, tem diferença. Já desde o início da era cristã já teve uma diferençazinha, mas aprove o Espírito Santo, a presença de Deus, tratar dessa diferença e mostrar que a presença de Cristo em nós é que nos lidera, é que nos conduz